Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Estamos no estudo 7. Vamos hoje estudar sobre o quarto dia. Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19. O texto bíblico diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Vamos agora analisando os versículos. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. No quarto dia, Deus continua sua organização e agora ordena que haja luzeiros no firmamento dos céus. O objetivo era fazer a separação entre o dia e a noite, mostrando que Deus continua a organizar todo o cenário de uma terra sem forma e vazia e que estava em um verdadeiro caos. A criação do sol, da lua e das estrelas é descrita em termos gerais nestes versículos. Nos versículos 16 a 18, que veremos adiante, encontraremos mais detalhes. E sejam eles para os sinais, para estações, para dias e anos. Como vimos, toda a criação e a organização de Deus tem um objetivo. O objetivo dos luzeiros no firmamento dos céus era para dar sinais a respeito dos dias, dos anos e das estações. Lembrando aos irmãos, a matéria está na descrição do vídeo. Os sinais podem ser entendidos aqui também como as fases da lua e a posição das estrelas em relação ao sol, que nos ajudam a marcar o tempo do ponto de vista do observador na Terra. Sinais e estações formam um par de termos que podem ser entendidos como sinais sazonais. Aqui nesses sinais aqui das fases da lua, a posição das estrelas, eu me lembrei que também a gente pode considerar aqui os eclipses, né? Os eclipses, o eclipse lunar e o eclipse solar. Também é interessante a gente considerá-los como sinais, já que estão envolvendo esses astros celestes aqui que nós estamos estudando. O que são sinais sazonais? Refere-se aos acontecimentos que ocorrem em determinada época. Por exemplo, a neve acontece no inverno. Em determinada época acontece a produção de um fruto. Dependendo da estação, você tem um fruto e aquele fruto, aquela fruta, só é produzida naquela estação. Esses sinais sazonais estão relacionados com a primavera, verão, outono e inverno, né? Que são as 4 estações do ano. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Pelo poder criador de sua palavra, tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Dessa forma, os corpos planetários concluíam a sua função prescrita. E é interessante, né? A revelação do Antigo Testamento que tudo que estava acontecendo aqui era o Senhor Jesus que estava agindo. Porque ele fez todo o universo, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
e por meio dele todas as coisas vieram a existir, as visíveis e as invisíveis. É o Senhor Jesus agindo aqui. Uma revelação que nós tivemos no Novo Testamento a respeito exatamente desse momento aqui que nós estamos estudando, do livro de Gênesis. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O sol e a lua, né? O sol e a lua, que são os dois luzeiros. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. O termo luzeiro se refere aos luminares. Também é usado esse termo, luminares, né? Para falar do sol, das estrelas. Deus fez de algo que já existia. Há um entendimento de que o sol, a lua e as estrelas já estavam nos céus e que eles foram criados no primeiro dia. Eles foram criados, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, lá já estava o sol, a lua e as estrelas. Só que não era vista, porque havia uma névoa que impedia a observar os corpos celestes, observar da terra os corpos celestes. Vamos falar mais sobre isso no decorrer da aula. Vamos jogar mais luz sobre isso aqui. E fez também as estrelas. Deus criou o sol, a lua e as estrelas em algum período de tempo desconhecido, lá no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, ao preparar a terra para o homem, ele centrou-os em relação à terra, regulando-os como portadores de luz, como medidores de tempo. Depois Deus fez os ajustes. A terra estava ali e Deus foi colocando o sol, a lua, as estrelas, foi organizando para que houvesse a medição de tempos, os sinais. Deus foi organizando, né, vamos assim dizer, toda essa questão do posicionamento do sol, da lua, das estrelas em relação à terra. Olha que interessante. No Antigo Oriente, muitas religiões cultuavam e divinizavam as estrelas. Os vizinhos de Israel veneravam as estrelas e guiavam-se por elas. Mas na história bíblica da criação, as estrelas apenas são mencionadas como parte da criação. É como se o escritor sagrado, ao falar delas de forma indiferente, dissesse: assim, Deus também criou as estrelas. Elas são apenas parte da imensa criação de um Criador vivo e todo-poderoso e servem ao propósito que ele estabeleceu: diferenciar o dia e a noite e as estações do ano. Essa realidade atesta a grandeza, a soberania e a onipotência de Deus. Os astros que nas religiões do Antigo Oriente eram adotados como deuses são representados nesse texto como seres criados por Deus, não como forças misteriosas que regem o destino das pessoas ou como objetos de culto. Olha só como o escritor coloca a grandeza do Deus Criador, e ele que criou todas as coisas, ele é o único que deve ser adorado, louvado, reverenciado. Deus fez advertências ao povo de Israel a respeito disso. A respeito de quê? A respeito de adorar as constelações, o sol. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. O texto bíblico diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto àqueles, né? Ao céu, ao sol, à lua e às estrelas, coisas que o Senhor teu Deus
repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui Deus está advertindo para que não seja seduzido a prestar culto a essas coisas. O culto aos astros era praticado especialmente na antiga Mesopotâmia. Essa forma de idolatria se difundiu também entre os israelitas, sobretudo a partir do século XVIII a.C., século 8 a.C., quando Israel esteve submetido à dominação da Assíria e da Babilônia. Nós vemos lá, né, os cativeiros da Síria e depois o cativeiro da Babilônia. Já temos considerado muito sobre isso em nossos trabalhos. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Estavam cumprindo a função para a qual tinham sido criados. Por isso que Deus falava, está bom. E viu Deus que isso era bom. Por quê? Porque Deus definiu uma função para alguma coisa e aquilo estava acontecendo de acordo com a vontade dele. Então, viu Deus que isso era bom. Era bom por quê? Porque estava cumprindo o objetivo para o qual foi criado. É interessante observar que o Sol e a Lua não são novamente mencionados aqui, mesmo que haja referência clara a eles, pelo uso do pronome substantivo os. E os colocou. Colocou quem? Eles, o Sol e a Lua. O Sol e a Lua são objeto direto do verbo colocar, cujo sujeito, o agente da ação, é Deus. O ponto principal nestes versículos indica que Deus está sozinho no controle de sua criação. É a soberania de Deus que tudo faz como lhe apraz. O sol e a lua, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. Agora todo o cenário no planeta Terra está preparado para que haja vida animal. Deus preparou tudo, né? Já estavam nascendo as ervas, as árvores frutíferas, tinha aqueles animais que se alimentavam das ervas, tinha os animais que se alimentariam também das frutas. Então Deus já estava preparando todo o cenário para que a terra recebesse a vida animal. E viu Deus que isso era bom. Deus viu que isso era bom porque estava tudo de acordo com a sua vontade, cumprindo as funções para as quais tudo havia sido criado. Não é bom somente no sentido de qualidade, de beleza, mas também no sentido de funcionalidade. Tudo estava correspondendo ao objetivo para o qual havia sido criado. Interessante como a gente vê um simples comentário e viu Deus que isso era bom, né? Esse comentário esse versículo, ele gera um comentário interessante, um comentário rico, conforme nós acabamos de mencionar. Houve tarde e manhã. Nós também já estamos considerando massivamente esse houve tarde e manhã. Acredito que já não haja mais dúvidas, mas vamos aqui sempre, no sentido de martelar, né, de memorizar, vamos repetindo. No Salmo 55, versículo 17, está escrito: à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Olha que ele começa à tarde. Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Esse versículo reflete o costume oriental de situar o começo do dia ao pôr do sol. Por que houve tarde e manhã, o quarto dia, e antes o primeiro, o segundo e o terceiro dia, e depois o quinto, o sexto e o sétimo dia? Por que a tarde vem primeiro? Porque na cultura hebraica, né, na cultura oriental e hebraica em específico, né, Moisés registra tarde e manhã, porque
o dia era o início do dia era na parte da tarde. Até mesmo que o Salmo diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. A gente fala manhã, tarde e noite, né? Lá é tarde, pela manhã e ao meio-dia. Então, a marcação do tempo era diferente. O Salmo 104, versículo 19, mostra a organização da criação de Deus. O texto bíblico diz assim: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. A expressão para marcar o tempo pode ter outra tradução possível, para medir as estações. A lua é mencionada antes do sol, porque os hebreus contavam os dias a partir do entardecer. Olha só, reforçando o comentário anterior. Observação: os judeus dividiam o dia em 12 horas, de 6 às 18. O dia completo, noite e dia, começava ao cair do sol. O dia completo começava ao cair do sol, começava no entardecer. Por isso, houve tarde e manhã o primeiro dia, o segundo dia. Essa escritura, houve tarde e manhã, essa escritura tem gerado polêmica entre os estudiosos. Alguns intérpretes ensinam que a referência aqui é a de um dia de Deus e não ao dia comum, limitado por minutos e horas. Tarde e manhã representam o início e o fim de um dos 6 atos criativos de Deus, porque no sétimo ele descansou, não é? Então aqui, conforme nós consideramos, há uma linha de pensamento que diz que considera que esse dia seja dia, e houve tarde de manhã, o primeiro dia, o segundo dia, até o sétimo dia, considera que seja um dia de 24 horas. Há uma linha de pensamento que pensa assim. E há uma linha de pensamento que diz que esse dia, e o primeiro dia, o segundo dia, que esse dia não é um dia de 24 horas, mas sim o dia, é como se fosse um ato da criação, um período de tempo no qual Deus ele foi organizando as coisas, mas não necessariamente num dia de 24 horas. Então existem essas duas linhas de pensamento. Qual está certo? Qual está errada? Qual é a sua opinião? Pode deixar no comentário o que você acha. É o dia de 24 horas? Ou é o dia como um ato da criação, um período não determinado? É heresia? Não. Eu gosto de frisar isso. Não é heresia. Isso é erro de interpretação. Uma das duas, se tiver apenas essas duas possibilidades, uma delas está certa, a outra está errada, porque não existem duas verdades. Mas é heresia? Não. É erro de interpretação. Aprende isso. Erro de interpretação é uma coisa. Heresia é outra. Às vezes você tem uma interpretação de um assunto na Bíblia, que tem um assunto na Bíblia que tem 2, 3 interpretações diferentes e há até um debate entre elas. Por exemplo, a dicotomia e a tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito, ou o homem é só corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Esse é o melhor exemplo que eu gosto de dar. Sempre eu friso esse exemplo nas aulas. Há uma linha de pensamento que diz que alma e espírito é a mesma coisa. E eles fundamentam dentro da Bíblia. E eles buscam argumentações no hebraico. Então existe uma dialética. Aí tem a outra linha que diz que o homem é corpo, alma e espírito. E outra que diz que o homem é corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Essa é a dicotomia. O homem é corpo e alma e espírito é a mesma coisa. E tem a tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito. Quem está errado e quem está certo? Não vou manifestar a minha posição aqui. Eu entendo que seja tricotomia, mas a argumentação da dicotomia é muito interessante. Então, quem está errado? A tricotomia ou a dicotomia?
Ah, não, a dicotomia é heresia, ou então a tricotomia é heresia. Não, não é heresia. Isso é erro de interpretação. Uma das duas está errada. Uma das duas está errada. Uma das duas interpretações está errada. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa crê que é tricotomia. Vamos supor que a tricotomia esteja errado. Essa pessoa morreu, mas ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aí Jesus vai falar: ah, não, você era tricotômico, não, você não está salvo. Só os dicotômicos que estão salvos. Não, dicotomia não, só os tricotômicos que estão salvos. Não, não existe isso. Por quê? Porque isso é um erro de interpretação. Isso não vai definir a sua salvação. Se você é dicotômico, se você é tricotômico, se o dia é dia de 24 horas, se o dia é um ato da criação de Deus de tempo não determinado e de tempos em tempos Deus foi criando, foi organizando o mundo, o universo, e Deus, e interessante que um ato só começou depois que o outro já tinha sido concluído, mostra a organização de Deus, o planejamento de Deus. Não importa, isso não compromete a tua salvação, porque isso é apenas uma linha de interpretação de um assunto bíblico. Agora, heresia não, heresia é quando você confronta uma doutrina bíblica, quando você fala que Jesus não é Deus. Quando você fala que Jesus não é Deus. Quando você fala que não existe ressurreição. Paulo disse: aquele que não crê na ressurreição, se a gente não crê que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé. A vitória está na ressurreição. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Olha que coisa maravilhosa. Aí vem uma doutrina e ensina que não existe ressurreição. Isso é heresia. Os irmãos entenderam? Erro de interpretação não é heresia. Cuidado para a gente não pegar essas variedades de interpretação sobre determinado assunto e classificar isso como heresia. Heresia é quando você está confrontando uma doutrina bíblica. Continuando aqui para concluir. O quarto dia. O dia. Para alguns é dia de 24 horas, para outros refere-se a um ato da criação. Importante entendermos que o ato da criação seguinte só acontecia quando o ato da criação anterior já havia sido totalmente concluído, mostrando que Deus é Deus de planejamento e de organização. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano. Deus tinha um plano para a salvação e Jesus disse: tetelestai, está consumado o plano da salvação. Foi feito o que tinha que ser feito. Isso é interessante. Deus planejou a nossa salvação. Deus tem planos para a nossa vida. Deus planejou toda a existência humana, a história da humanidade. Deus planejou o universo quando Ele criou. Nosso Deus é Deus de planos. Amém? Esclarecimento importante, agora para concluir. Há uma pergunta interessante com a qual poderemos nos deparar. Se Deus fez o sol no quarto dia, como então já havia se passado os 3 primeiros dias? Podemos aqui responder essa pergunta de acordo com 2 linhas de pensamento. A primeira linha defende que cada dia foi um ato da criação com um período de tempo não determinado. É um ato da criação, um período de tempo não determinado. Outra linha de pensamento defende que foram dias de 24 horas. Essa linha argumenta que mesmo que o sol ainda não estivesse brilhando no céu, devido ao caos instalado, a Terra demora 24 horas para fazer o movimento de rotação em torno de seu próprio eixo, independente da presença do sol. Quer dizer, com ou sem o sol, a Terra estava fazendo a sua rotação, produzindo ali então um dia de 24 horas. Eles argumentam então que essa seria a justificativa de serem dias de 24 horas. Então tem 2 linhas de pensamento aí. É importante destacar aqui
É importante destacar aqui que para muitos o Sol, a Lua e as estrelas já haviam sido criados no primeiro dia da criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, né? Está no plural, lembra do primeiro estudo, os céus? Em Gênesis capítulo 1, versículo 16, no quarto dia não se usa o verbo hebraico bará, que é o verbo que também pode ser entendido como trazer à existência as coisas que não existiam. O verbo usado foi assar, que significa fazer a partir de algo que já existe. Visto que o Sol, a Lua e as estrelas estão incluídos nos céus mencionados em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, eles foram criados no primeiro dia e não no quarto. Por isso o verbo não foi bará, e sim assar. É como se Deus tivesse feito ali para poder aparecer, não é? O céu limpou tudo para que aparecesse o céu. Havia muita, para que aparecesse o Sol e a Lua, né, ali. Havia muita água em suspensão acima da expansão do firmamento da atmosfera, impedindo que o Sol, a Lua e as estrelas fossem vistos. Assim era até o quarto dia. A partir daí houve a dissipação da neblina e os luminares que já existiam desde o primeiro dia se fizeram visíveis na Terra. Portanto, no quarto dia, eles não estão sendo criados, mas apenas se fazendo visíveis. Quando se diz Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, isso indica que se tornaram então visíveis da superfície da terra. Então não se trata de uma contradição. Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas no primeiro dia, separando então a luz das trevas, o dia da noite. Mas eles só se fizeram visíveis da superfície da terra no quarto dia. Sendo assim, é verdade que Deus separou o dia da noite no primeiro dia, mas os luminares que governam o dia e a noite somente apareceram nos céus no quarto dia. Os irmãos estão entendendo? Importante, no primeiro dia usou-se a expressão haja luz. A palavra hebraica para luz ali, nesse versículo, é or, significando luz no sentido geral. Mas no quarto dia, porém, a palavra hebraica muda para maor, que se refere a um luzeiro ou fonte de luz. Concluindo o entendimento sobre a criação dos céus no primeiro dia. Gênesis 1, versículos 14 a 19, revela que na quarta fase criadora, Deus abriu o manto de nuvens, o suficiente para que a luz direta do sol caísse sobre a terra e para que tivesse lugar a observação correta dos movimentos do sol, da lua e das estrelas. Não se deve entender que o versículo 16 mostra a criação dos corpos celestes pela primeira vez no quarto dia, criador. Antes, ele nos informa que o Sol, a Lua e as estrelas, criados no primeiro dia como fonte de luz, tinham sido colocados em seus lugares designados por Deus com a ideia de, no final das contas, funcionarem como indicadores de tempo, sinais, estações, dias, anos, para os observadores terrestres. Conclusão do estudo. Não há contradição entre o relato do primeiro e o quarto dia, quando ambos os textos relativos falam do aparecimento da luz. A diferença é que no primeiro dia, Deus ordenou o surgimento da luz e no quarto dia organiza o sistema solar. Nesse dia surge o Sol e a Lua e os astros celestes. Na linguagem hebraica, os nomes do Sol e Lua são omitidos propositadamente por Moisés, que prefere denominá-los como dois luminares. É interessante que eles surgiram para vencerem o caos terrestre e contribuírem para a produção e preservação da vida na Terra. Tudo está pronto para a sobrevivência animal, água potável, comida, ciclo das estações. No versículo 14, começa de fato a contagem do tempo, pois os luminares surgidos no firmamento celeste, Sol e Lua, fazem a diferença entre o dia e a noite. Acabou meu tempo, meus irmãos.
Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.